Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí da gente, do nosso curso, certo? Essas aulas estão sendo gravadas para poderem auxiliar no estudo do pessoal do terceiro ano, se eu não me engano, terceiro ano do ensino médio, lá do Instituto Federal do Acre, que eu sou professor de lá, sou professor de rede de computadores, e também está sendo também o auxílio também, os vídeos de auxílio que vão auxiliar também o pessoal do curso de subsequente, certo? Então, hoje nós temos aí uma gama de coisas para conversar. E a gente vai começar a falar sobre as camadas de rede de computadores e como elas funcionam, né? Então, dentro das camadas de rede de computadores, a gente vai ver que existe um modelo, certo? Que não é seguido, ele é acadêmico, né? Um modelo acadêmico, que não é seguido, certo? E vamos estudar o modelo que é seguido, que é aplicável, certo? De camadas de rede de computadores, que é o TCP/IP. Em cada camada que nós formos ver, nós vamos ver um universo gigante de coisas, certo? Que vai dar mais abertura para a mente de vocês e, e isso vai complementar tudo o que você precisa saber para ser um bom profissional da área de rede de computadores. Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender bem como é que funciona as camadas de rede de computadores, nós precisamos fazer um desenhozinho aqui que é relacionado com o protocolo. Lembra daquela aula de protocolo que a gente falou? O que o protocolo dizia, né? Vamos criar aqui uns objetozinhos aqui. Esse aqui é um homenzinho A, certo? E aqui, né, uma mulher, certo? B, chamada B. O homem chamado A e a mulher chamada B, certo? Bom, entre eles existe, é, entre eles aqui, para eles se comunicarem, eles se entenderem, eles precisam de algumas características básicas, não é isso? Por exemplo, primeiro, eles precisam saber falar. Eles têm que saber falar, né? Eles precisam gesticular letras. Eles precisam transmitir, certo? Por meio do som, por meio do ar, palavras, né? E na verdade, quando você lê, são símbolos, mas quando você escuta, são ondas sonoras. Então, eles precisam os dois disso aí. Precisam saber falar. Perfeito. Outra coisa muito importante para que um entenda o outro é que eles têm que falar a mesma linguagem, né? Então, vou colocar aqui. Falar mesma linguagem. Certo? Então eles precisam ter a mesma linguagem. Se eu tenho aqui esse homenzinho A que fala português e essa menina aqui, ela fala inglês, nós temos um problema aí na comunicação, né? Estou dizendo aqui, na hipótese desse objeto A só falar português, ele não entende outra linguagem. E esse outro objeto B só entende inglês. Então, esses dois indivíduos, eles não vão conseguir se entender, porque um fala uma linguagem e o outro fala outra linguagem. Para isso acontecer, para que isso aconteça, a gente tem que usar algum mecanismo no meio desses dois em que um possa traduzir o que o outro fala, não é verdade? Né? Um precisa falar a mesma língua que o outro, né? Ou o B fala a mesma língua que o A vai ter que falar a mesma língua que o B para isso acontecer. Pois bem, então, para isso acontecer, existem os protocolos. Os protocolos.
certo? Esses protocolos é nada mais nada menos que ferramentas, certo? E que vão dar essa possibilidade de um entender o outro. E para que nasceram os protocolos? Foi para padronizar, certo? Mesmo você que usa uma placa de rede X e um outro indivíduo que usa uma placa de rede Y, o protocolo é o mesmo. Então, se o protocolo é o mesmo, as duas placas de redes irão se comunicar, irão se entender, certo? Então, a mesma coisa acontece aqui, certo? Então, para esses dois indivíduos aqui se entender, vai ter que ter, então, um protocolo chamado tradutor. Um tradutor, que vai poder possibilitar o A falar, traduzir, certo? E o B entender a tradução, certo? Tradução, entender e poder falar e também traduzir. Lembrando que aqui eu estou falando, certo, de uma comunicação, e aí vocês devem lembrar muito bem, né, dos tipos de transmissão, né, de rede de computadores. Estou falando aqui do full, né? Falando aqui do full, não é isso? Então, a gente tem lá half duplex, né? Temos o simplex e temos o full duplex, não é isso? Full duplex. Então, estou falando do full duplex. O que acontece no full duplex? Ao mesmo tempo que o A pode falar, o B também pode falar, porque eles usam o mesmo meio de comunicação. E qual é o mesmo meio que eles estão utilizando aqui dentro? Aqui é aqui na verdade é o ar, né? Estão usando aqui, certo? Estão usando aqui o ar, que é as ondas sonoras, né? Então estão usando o meio é o ar, eles estão usando uma ferramenta, certo? Estão usando um mecanismo, que são as ondas sonoras. Então essas ondas sonoras, dentro dessas ondas sonoras tem um tradutor, que é um protocolo, certo? E que vai traduzir o A para o B e do B para o A ao mesmo tempo, já que os dois são full duplex, certo? Então, como a gente podia desenhar melhor isso aqui? Como a gente podia aqui explicar melhor o que acontece aqui? Então, vamos fazer outro desenhozinho aqui, tá? Outro desenhozinho aqui, que é o nosso carinha aqui, certo? A nossa amiguinha aqui também, certo? E aí, o que acontece aqui entre os dois, certo? Acontece que um, um vai ouvir e falar ao mesmo tempo, né? Os dois. Então a gente tem aqui ouvir e falar ao mesmo tempo, certo? Ou seja, quem são esses dois objetos aqui que eu estou falando? Eles são objetos idênticos, né? Então ele tem uma ligação aqui, ó. Objetos idênticos. Objetos idênticos. Pois bem, essa aqui eu posso chamar essa camada, essa primeira camada aqui, certo, pessoal? Eu posso chamar isso aqui de primeira camada, não é isso? Então eu tenho aqui camada 01, que é essa camada aqui, certo? Logo mais abaixo, eu vou ter um tradutor, decifrador, alguma coisa assim, né, desse tipo. Então eu vou poder cifrar e vou poder decifrar, certo? Bom, logo mais abaixo, eu vou poder enviar e receber a carta. Então eu tenho aqui uma camada que envia ou recebe. Bom, do outro lado, pessoal, também vai ter a mesma coisa, né? Então eu vou pegar aqui essas camadas, vou copiar aqui,
certo? Eu vou trazer para cá, porque são as mesmas camadas, certo? São as mesmas camadas. Bom, e aqui eu tenho de novo objetos idênticos, não é isso? São objetos idênticos. Pois bem, então essa primeira pessoa aqui, que é o João, a primeira pessoa aqui, ele escreveu um texto, certo? Vou colocar aqui o textozinho dele aqui, ó. Escreveu o texto, ok? Ele escreveu esse texto, então esse texto aqui ele tá original, ele é o texto original, o texto que ele acabou, certo? Original. Vou apagar aqui. É um texto original, certo? Pois bem, esse texto original, certo? Ele vai ser decifrado. Então ele vai pegar esse mesmo texto aqui, essa parte, essa camada 2. Ele vai pegar esse texto original e vai cifrar, né? Então, cifrado, então é um texto cifrado. É um texto cifrado, certo? E esse texto cifrado vai cair dentro de uma, vamos aqui então denominar como uma carta, tá bom, pessoal? Como uma carta a ser enviada, uma carta. E essa carta vai acabar dentro de uma malha que vai ser transmitida de um lado para o outro, não é isso, pessoal? Certo? Ou seja, vai pegar um avião, vai pegar um caminhão, vai pegar certo, um carrinho depois, e essa carta vai ser enviada. Então, essa aqui é a malha, certo? A malha de transporte. Aqui nós estamos falando de cartas, então pode ser do Correios, né? Do Correios, certo? Então, essa aqui é a malha do Correios, onde vai ter os carros, aviões e tudo mais. Observem, pessoal, certo? Em que todo o processo que aconteceu dentro das camadas, aconteceu um evento. Isso aqui é a camada 3, né? Aconteceu um evento. Ou seja, o João, ele escreveu essa carta original, ou seja, ele falou, ele ouviu, né? Ele falou, na verdade. Ele escreveu o texto original, certo? Esse texto original, certo? Ele foi cifrado, certo? Esse texto original ele foi cifrado. Esse texto cifrado já na linguagem que a Maria, vou botar a Maria aqui, que a Maria vai entender, certo? Vai entender. Foi a camada de enviar e receber, recebeu essa carta vindo de João, que né, viu esse texto cifrado, envelopou, ou seja, colocou dentro de uma carta, colocou dentro de um envelope. Esse envelope, então, caiu na malha de transporte e foi para Maria. Quando chegou aqui na Maria, gente, quando chegar aqui na Maria, lembre-se, sempre trabalhando com objetos idênticos, eu estou trabalhando, né? Eu não estou trabalhando com objetos distintos, ou seja, aonde cifra, não vai ser aonde envia, ou vai ser onde eu ouvi falar, entendeu? Então são camadas distintas, então eu tenho que trabalhar sempre o objeto dentro da camada que ele representa, certo? Então, perfeito. Sabendo disso, o objeto que chegou aqui, que é a carta em si, o que vai acontecer com essa carta? Ele recebido. Vai ser recebido aqui. Bom, quando essa carta subir, essa carta para essa outra camada, segunda camada, ela vai ser cifrado, né? Isso, a carta vai estar cifrada, né? Cifrado. E quando sair dessa camada e subir para cá, para a camada da Maria, que ela vai ouvir,
ela vai, ou seja, ela vai ler, na verdade, né? Certo? Então, esse texto aqui vai ser o texto original. Com o texto que estava aqui. Ou seja, objeto idêntico. E eu tenho que garantir que esse objeto seja idêntico da entrada, ou seja, da onde João saiu, da onde João enviou, tem que chegar o texto original em Maria. Ele não pode ser diferente um do outro. Então, quando eu falo de camadas de rede, eu estou falando exatamente disto aqui. Que são camadas que cada uma vai ter uma tarefa diferente, cada uma vai ter um potencial diferente e que ela está associada com um objeto idêntico ao que vai estar do outro lado. Então, quando trabalhar com camadas, então, quando o computador trabalha com camadas, a camada que vai enviar é a mesma que a camada que vai receber, ou seja, tem protocolos iguais. A camada que cifra é a mesma camada que vai ter lá do outro lado, que também vai cifrar ou vai decifrar, ou seja, protocolos iguais. E a camada de ouvir falar, que é a primeira camada antes do usuário, e no caso aqui é o João, né? Que é essa de ouvir falar, vai ser a mesma, idêntica à da Maria. Ou seja, quando chegar lá o objeto original, o texto original, ela vai entender porque o protocolo é o mesmo. Certo, pessoal? Beleza. Então, sabendo disso, refresque a mente de vocês, certo? Porque a partir desse conceito, né, a partir desse conceito aí, é que nós vamos começar a entender melhor o que é rede de computadores, trabalhando com camadas, e cada camada ela é um objeto idêntico a que está de um lado e de outro. Então, ou seja, o que eu fizer dentro dessa camada vai ser feito igual na outra camada. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com essa percepção do que é a rede de computadores. Certo, pessoal? Lembrando que o indivíduo ali que está falando do João e da Maria vão ser computadores agora, certo? Vão ser computadores, vão ser receptores, vão ser repetidores, vão ser roteadores, certo? E que nós vamos aprender quais são as camadas que eles trabalham, certo? Quais são as atividades que eles exercem e que cada camada dessa aí tem de protocolos. Quais são os protocolos que funcionam ali dentro para que eles sejam entendíveis entre eles, entendeu? Certo? Beleza, pessoal. Então a gente se vê na próxima aula, tá certo? Que a gente vai aprender um pouco mais sobre cada camada dessa aí, começando pelo modelo acadêmico, que é o modelo que a gente estuda primeiro, e depois a gente vai fazendo comparações com o modelo aplicado, que é o nosso TCP/IP. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima.